Olá, caros alunos, bem-vindo a mais uma revisão de Geografia. Então, nós daremos início à nossa aula falando um pouquinho da diferença entre trabalho e emprego, tá? Eu posso dizer que o trabalho, ele é o conjunto de atividades que geralmente, né, é executado para alcançar um objetivo, né? O trabalho ele está sempre ligado a esse objetivo e ao reconhecimento pessoal, tá? O ser humano ele já é preparado para o trabalho desde a infância, tá? Com os primeiros trabalhos escolares, depois a mamãe ensina vocês, né, a guardarem os brinquedos e lá na frente, quando adolescente, qual é o caso de vocês começam a ter certas obrigações dentro de casa, né, certos trabalhos que já condicionam vocês ao mercado de trabalho, tá? Então, é um incentivo, né? E muitas vezes o adolescente, ele tem uma mesada que acaba sendo uma recompensa, né? E essa recompensa, ela tá ligada a dinheiro. Então, eu sei que se eu fazer determinada coisa, eu me comportar bem, eu tirar boas notas, a minha mãe vai me dar um dinheiro. Então, isso está relacionado ao trabalho, que pode ser remunerado ou voluntário, né? O trabalho voluntário é aquele a qual eu faço para o bem-estar, para o benefício meu e de outras pessoas sem adquirir uma renda, tá? E o emprego? O emprego, ele é o cargo que o indivíduo tem, né? Então, o emprego faz parte ali da empresa. Eu tenho um empregador na empresa que vai me fornecer um cargo dentro de uma empresa, oferecendo um pagamento, desde que eu cumpra as minhas devidas funções, tá? Então, essa é a diferença entre trabalho e emprego. Dentro do trabalho, a gente pode dizer que existe trabalho informal e trabalho formal. O trabalho informal é aquele trabalho que você não tem o registro em carteira, né? Você não tem vínculo empregatício, você não tem certos direitos. E o trabalho formal é aquele que você tem a consolidação das leis do trabalho, que é chamada de CLT, na qual o funcionário ele tem certa proteção, né, e amparo das leis trabalhistas, tá? Como férias, 13º, vale transporte, vale refeição, convênio médico, tá? Entre outros. Outra vantagem que é oferecida pelo trabalho formal também é a carga horária de trabalho, tá? Que geralmente é das 8 às 18 horas, que é o que nós chamamos de horário comercial. Então, quando vocês forem em algum local que vocês verificarem assim, horário comercial é das 8 às 18 horas, né? E aí, o trabalho, né, esse sistema de trabalho com remuneração, ele faz parte do nosso sistema político e econômico, né? E o que é o sistema político e econômico, né? O sistema político e econômico, ele orienta a organização de uma sociedade e do espaço da sociedade, tá? E o sistema político e econômico pode ser dividido em sistema capitalista e sistema socialista, tá? Então, o capitalismo, ele surgiu durante a Revolução Industrial, tá? Ele tem uma característica, né, como regime político-econômico, é uma característica de mercado, tá? O que é essa característica de mercado? É relacionada à circulação de material, aos preços e à quantidade de produção, tá? Então, a gente tem aí tudo ligado, né, dentro do capitalismo. Então, o capitalismo, ele visa aí o ganho de dinheiro, né? E o socialismo também, porém, vocês já sabem aí que capitalismo eu posso ser dono da minha própria empresa, e no socialismo é o governo que detém o poder das empresas, é dono dessas empresas, tá? Então, o capitalismo, ele vem ajudando, né, aí na organização da sociedade, né? É um sistema que ele assegura uma convivência harmônica entre os seres humanos e a natureza, né?
É difícil essa relação do capital versus o trabalho, sabe? Porém, tá? O capitalismo, ele está instalado aí no mundo, né? E nós precisamos, né, gerar capital para pagar a escola, né? Nós vendemos a nossa força de trabalho, né, para as empresas, a fim de que nós possamos comprar o que nós precisamos, nos manter, né? O papai e a mamãe precisam comprar o material escolar. Então, como é que vai comprar o material escolar se eu não tiver dinheiro? Então, eu convivo, né? O sistema de hoje que o Brasil ele vive é um sistema capitalista, como os Estados Unidos, tá? E nós temos aí, então, alguns países também socialistas, tá? E o socialismo, ele apareceu lá na Rússia, tá? Em 1917, com a derrubada de governos monarquistas, né? Onde tinha a monarquia, né? E provocou, então, uma socialização desse meio de produção. Então, com a queda, né, dessa revolução, surgiu, então, o sistema socialista, tá? E o sistema socialista, com o tempo, ele também sofreu uma queda, tá? Porque o sistema socialista, ele estava bem instalado ali na antiga União Soviética, né, na URSS, tá? Então, em 1980, houve uma crise econômica, né, que agravou muito a situação política e social dos soviéticos, né? E fizeram com que, então, né, houvesse uma defasagem de tecnologia, de gastos militares, sabe? Porque, assim, eles acabaram investindo muito em armamento, né? E esse investimento em armamento trouxe aí grandes problemas, né, para os povos dessas regiões, né? E aí acabou que, então, o socialismo, né, ele entrou em declínio na antiga União Soviética e as outras nações que estavam ali, né, atualmente ligadas a essa guerra, muitas se dissociaram, né, da União Soviética e alguns países só adotaram aí o socialismo, tá? A exemplo, uma parte da China, Vietnã, Coreia e Cuba, tá? São países que ainda adotaram, tá, o socialismo, tá? E o socialismo está inteiramente ligado, então, à economia de mercado, né? Então, a gente pode entender que por economia de mercado, a economia de mercado é um sistema econômico que é marcado pelo predomínio da iniciativa privada, né? Então, a iniciativa privada tem esse marco, predomina essa economia de mercado, né? Nesse modelo, a gente pode verificar que existe empresas públicas, estatais, tá, na economia. Ou seja, não é como o socialismo que só tem as empresas, né, do governo. Não, a gente tem empresas públicas e temos empresas também estatais, tá? Tudo isso vem, nessa economia de mercado, vem aí da base do capitalismo, tá? Que tem um objetivo, né? O capitalismo tem um objetivo de atividade, de gerar lucro, de acúmulo de riquezas. Sempre que eu falar em capitalismo, eu estou falando em acúmulo de riqueza. E dentro das empresas, né, existem alguns parâmetros que são criados como estratégias, né? Então, algumas estratégias são criadas para que as empresas elas possam ter aí uma economia diferenciada, né? Então, a gente ouve falar muito de trusts, cartéis e holdings, tá? Então, a gente vai ver o que são essas palavrinhas, né? Então, o trust é a fusão e a união entre duas empresas do mesmo ramo, tá? Então, eu tenho duas empresas de bola de futebol, tá? Vamos por aí, a Nike e a Topper. E aí, elas se fundem, a marca se funde o nome, funde os produtos para formar uma única empresa com o mesmo objetivo, tá? Os cartéis são as uniões secretas, tá? Na maioria das vezes são uniões secretas, que são
oficialmente divulgadas entre empresas concorrentes para ajustar o preço da mercadoria. Então, eu falo assim, olha, eu estou vendendo a bolacha a 50 centavos e a outra empresa também quer, né, aumentar o preço da bolacha. Então, essas empresas, elas combinam entre si e todas elas acabam aumentando o preço da bolacha. Mas é claro que eles não divulgam que aumentou o preço da bolacha conjuntamente. Então, por isso que pode ser secreto, tá? Então, o cartel tem esse poder, né? Ele pode subir o preço de uma mercadoria, né? Para poder manter o interesse deles e evitar a perda dos lucros e também evitar tanta disputa no mercado. Porém, isso é uma prática considerada ilegal no contexto legislativo, tá? Então, existem alguns países, sim, que fazem, né, esse sistema, né, adequam as suas empresas a esse sistema de cartel, né? Principalmente as empresas que envolvem o ramo petrolífero, ou seja, as empresas que têm petróleo, detêm o poder do petróleo, tá? Outro modo também são os holdings, né? Os holdings, eles são um conjunto de diferentes companhias dominadas por uma organização central, tá? Que seria responsável, então, por administrar maior parte ou todas as suas respectivas ações. Em muitos casos, os holdings, eles formam conglomerados compostos por inúmeras empresas, tá? E nesse ramo, né, essas empresas, elas são de mais diversos segmentos e até concorrentes entre si, tá? Isso tudo dentro da fase atual do capitalismo e da globalização. Um dos aspectos mais marcantes hoje em dia é a expansão de holdings pelo mundo. Monopólio e oligopólio também tá ligado aí à economia de mercado. O monopólio, ele vem da palavra grega, né? É monos, que é um, e mais polien, vender, né? Então, é como se denomina a situação que uma empresa de mercado detém, né? Um determinado produto ou serviço, impondo, então, o preço aos que comercializam, né? Então, uma forma evoluída de monopólio também pode ser chamada de oligopólio, que é uma situação de um mercado nos países capitalistas onde existe poucos e grandes produtores de certas mercadorias ou serviços, tá? Então, o oligopólio se forma principalmente nas atividades econômicas que exigem grandes investimentos ou aplicação de dinheiro. E para que tudo isso acontecesse nos dias de hoje, trust and hold, monopólio, oligopólio e competição entre o comércio, a gente precisou ter aí uma divisão social do trabalho, né? Então, a divisão social do trabalho, ela nada mais é do que corresponder à especialização das tarefas com funções específicas, né? Com uma finalidade, né, de dinamizar e otimizar a produção industrial. Então, esse processo, ele produz eficientemente e rapidez no sistema produtivo. Então, tem eficiência e tem muita rapidez no sistema produtivo, tá? Que é o que muitas empresas aí precisam, né? Principalmente as linhas de trabalho, tá? A divisão social do trabalho, ela favorece que a vida em sociedade, né? Ela favorece uma vida em sociedade, na verdade, pois cada indivíduo tem uma função na estrutura social, desempenha algo que é necessário e útil para si e para todos, né? E as empresas podem ser divididas em setor primário, secundário e terciário, né? No primário, giram então atividades em torno da agricultura, pecuária e extrativismo. Secundário tem a ver com as indústrias, né? Então, as indústrias, elas estão, né, aí com as matérias-primas e materiais para exportação ou uso interno, né? Ou seja,
uma produção de geração de energia, construção civil, são tudo do setor secundário. E o setor terciário é o que a gente chama de setor de serviços, né? Que em geral engloba aí todos os serviços, entre eles os domésticos, professores, médicos, advogados e outros, né? E está ligado então aí também à urbanização, já que é praticado geralmente nas cidades, tá? Para a gente chegar nesse patamar de setores de comércio, oligopólio, monopólio, trust, tudo isso, né, criação de empresas, tudo isso só foi possível por conta da Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Ela consiste num processo que levou vários países a ter modificações econômicas e tecnológicas e que consolidou o sistema capitalista, além de permitir o advento de novas formas de organizar a sociedade, né? Então, na época da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, né, e também, a gente pode dizer no continente europeu, né, e um pouco também ali na América do Norte, houve então uma intensa produção mecanizada, né? Então as pessoas elas foram tendo auxílio no início de maquinários, né, para a produção, né? E então essa é a definição maior de revolução industrial. Porém, a revolução industrial ela só aconteceu porque o comércio internacional ele se expandiu entre os séculos 16 e 17, né? Então ele aumentou expressivamente a riqueza da burguesia, tá? E isso então originou um acúmulo de capital que acabou financiando o progresso, né? Porque para que eu tenha um progresso, eu preciso ter dinheiro. Para eu construir uma casa maior, eu preciso ter dinheiro, né? Então foi exatamente isso o impulso da Revolução Industrial, né? Então, o acúmulo da riqueza pela burguesia. E a Revolução Industrial, ela se dividiu em 3 partes, ou seja, em 3 revoluções. Então, a primeira fase da Revolução Industrial foi ali no século 17, na Europa Ocidental, entre os anos de 1760 e 1850, onde começou a acontecer novas relações entre a sociedade e o meio, tá? Então, teve ali novas formas de produção que transformou o setor industrial, tá? Seguido, então, depois de uma segunda revolução, né, que se diz respeito ao período entre a segunda metade do século XIX até cerca do século XX, né? E teve, então, seu fim durante a Segunda Guerra Mundial, tá? E nessa revolução industrial avançou-se os limites geográficos, né, principalmente da Europa Ocidental, espalhando então por vários países como Estados Unidos, Japão e demais países da Europa, tá? E essa fase tem como principal característica o avanço tecnológico, o aperfeiçoamento das tecnologias, o lucro das indústrias e também o campo da medicina teve um avanço aí na segunda revolução industrial. E a terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica, teve então início aí na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, e essa fase ela se constitui com uma revolução não somente no setor industrial, mas também passou a associar o desenvolvimento tecnológico, né, a informática e o científico, voltando ao processo produtivo do avanço científico, tá? Então, foi exatamente transformações que possibilitaram avanços técnico-científicos, ok? Então, 3 fases aí de revolução industrial, e na terceira revolução industrial, o capitalismo acabou sendo conhecido como capitalismo financeiro, tá?
O que houve de introdução nessa revolução industrial, nessa terceira fase? A biotecnologia, a robótica, os avanços tecnológicos das telecomunicações, a área da genética, eletrônica, transporte e outras áreas, tá bom? E então, pessoal, nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, prestado atenção, tá? Anotem as dúvidas e façam os exercícios que estará disponível na plataforma de vocês. Obrigada.